Olá, meu nome é Nina, sou aluna da Uniswan, meu curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E nesse vídeo vamos falar sobre orientação a objetos. Mas, afinal, o que é orientação a objetos? Orientação a objetos é um modelo de programação que organiza o código em torno de objetos. Esses objetos são coisas no mundo real. E a ideia é que eles tenham características, que são os atributos, e ações, que são os métodos. E qual a importância da orientação a objetos? Ele é importante porque organiza o código em partes menores e que são reutilizáveis. Dessa forma, facilita a manutenção do código. E, e também fica mais fácil de entender e podemos modificar, além de permitir que a gente modele problemas reais de maneira mais intuitiva. Temos 4 pilares da orientação a objetos, que são conceitos fundamentais para entender como ele funciona na prática, como o encapsulamento, a herança, o polimorfismo e a abstração. Vamos começar falando do encapsulamento. O encapsulamento trata-se de proteger os dados de uma classe, permitindo que eles sejam acessados apenas por métodos específicos. Dessa forma, ajuda a controlar como os dados são usados e mantidos. Vamos pensar no controle remoto como um exemplo de encapsulamento. Bom, no controle remoto temos atributos internos, os atributos que estão escondidos, como, por exemplo, o circuito eletrônico, os sensores infravermelhos. Essas partes internas, elas não são visíveis e não são acessíveis diretamente. Você, como usuário, não tem acesso direto a esse circuito, ao sensor infravermelho. Tudo isso está encapsulado dentro da carcaça do controle remoto. Para você interagir com o controle remoto de forma acessível, para você ter acesso, é apenas por meio de métodos mais visíveis, né, que são os métodos que representam métodos públicos, como, por exemplo, aumentar ou diminuir o volume, trocar de canal, ligar a TV, desligar a TV. Dessa forma, você está acessando a parte externa do controle remoto. E é assim que é um encapsulamento. É dessa forma, mais ou menos, que funciona o método de encapsular os objetos. Um outro pilar da programação orientada a objetos, um pilar bem importante também é a herança. A herança é quando uma classe pode herdar características e comportamentos de outra classe, permitindo que a gente reutilize e estenda a funcionalidade sem precisar repetir o código. Vamos pegar aqui como exemplo a classe pessoa. Essa classe pessoa, ela pode ser chamada de superclasse, classe base, classe mãe, classe pai, enfim. Ela é a classe que vai ser herdada pelas subclasses, que também são chamadas de classe filha, derivada, enfim. Essas classes aqui que representam nessa imagem, professor e aluno, por exemplo, tanto professor quanto aluno são pessoas. Então, elas vão herdar todas as características que são os atributos e todos os métodos que são as ações da classe pessoa, que a classe pessoa como um todo define professor e aluno. Então, toda pessoa tem, por exemplo, uma idade, tem um nome, tem uma altura, tem, por exemplo, uma profissão e assim sucessivamente. Então, nessa imagem, aqui mostra a classe pessoa que ela está herdando, aliás, ela é herdada
por essas duas classes. Nessa imagem você consegue entender mais ou menos como que funciona a herança. Temos também aqui o polimorfismo, que é a capacidade de usar o mesmo método de diferentes formas. Isso permite que classes diferentes respondam de maneiras diferentes a uma mesma ação. Vou dar aqui um exemplo. Temos aqui um exemplo de animal. Animal aqui seria a classe base, a superclasse, e, e as subclasses que representam os tipos de animais, que são aqui o gato, o cachorro e o pássaro. Todos esses animais podem fazer algum tipo de som, mas cada um faz de um jeito diferente. O cachorro late, o gato mia e o pássaro canta. No entanto, todos eles têm um comportamento comum, que é de fazer som. Ou seja, é dessa forma que o polimorfismo funciona. Eles têm o mesmo comportamento em comum, que é fazer o som, só que são sons diferentes. E por último, temos a abstração. Uma abstração é um dos pilares também muito importante. Ele é basicamente para simplificar e focar nos aspectos essenciais de um objeto. Dessa forma, escondendo os detalhes complexos ou desnecessários. Eu quero que você imagine um carro. Por exemplo, para dirigir, nós precisamos saber usar o volante, os pedais e o câmbio, sem precisar entender todo o motor por dentro desse carro. Não precisamos saber como é que funciona o motor, como é que o motor funciona lá dentro desse carro, sendo que o mais essencial que a gente precisa saber é só, por exemplo, o volante para dirigir, os pedais, essas partes mais essenciais, digamos assim. E na programação, a abstração faz a mesma coisa. A gente foca nas partes essenciais de um objeto, ignorando os detalhes complexos. Assim, conseguimos usar objetos sem nos preocupar com como tudo funciona por dentro dele. Dessa forma, é a abstração. E esse foi meu vídeo de orientação a objetos. Obrigada por assistir e espero que essa explicação tenha ajudado a entender um pouco sobre cada conceito dos pilares da orientação a objeto. Muito obrigada e tchau, tchau.